Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 2. Nosso assunto de hoje é cinética química. Os tópicos a serem abordados são cinética química, velocidade de uma reação química, energia de ativação, lei das velocidades de reação e catalisadores. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de determinar a velocidade de uma reação química, entender os conceitos de complexo ativado e energia de ativação, e compreender como um catalisador aumenta a velocidade de uma reação química. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho a cinética química, que estuda a velocidade das reações químicas. Então, olhando para o nosso gráfico, como é que nós estudamos a velocidade de uma reação química? Através do consumo de reagentes ou pela formação de produtos. No nosso gráfico, a linha azul representa para a gente o consumo de reagentes ao longo do tempo. No tempo t igual a zero, temos uma certa quantidade inicial de reagentes. Conforme a reação química vai se consumando, esses reagentes são consumidos. Ou podemos também analisar a velocidade da reação química em função da formação de produtos. Olhando novamente para o nosso gráfico, em t igual a zero não temos nada de produto. E com o passar do tempo, ao longo do tempo, os produtos vão se formando. Normalmente utiliza-se para medir a velocidade das reações químicas a concentração molar dos reagentes e produtos, ou seja, a velocidade da reação é medida em termos de mol por litro, em função do tempo. Existe uma relação entre a estequiometria da reação química e a velocidade de reação. Vamos tomar como exemplo a reação química de formação da amônia. Então, a reação balanceada com os coeficientes estequiométricos, nós temos 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Então, para calcular a velocidade média dessa reação química, nós devemos levar em conta os coeficientes utilizados na reação química, no balanceamento da equação química. Então, a velocidade média da reação de formação da amônia pode ser calculada em função da variação da concentração molar de nitrogênio. Colocamos o sinal de menos na frente para indicar que é um reagente que está sendo consumido, estamos calculando a velocidade da reação química em função de um reagente. Okay? No segundo caso, na segunda igualdade, temos a variação da concentração molar do hidrogênio, também com sinal de menos na frente, porque o hidrogênio é um reagente. E como na equação química o hidrogênio ele tem coeficiente 3, esse cálculo, essa velocidade de reação calculada em função do hidrogênio deve ser dividida por 3. Se tomarmos como referência a formação de amônia, colocamos o sinal positivo na frente, porque a amônia é um produto dessa reação química, e como na reação estequiométrica o coeficiente da amônia é 2, formam-se 2 mols de amônia nessa reação, o cálculo, a variação da concentração molar de amônia deve ser dividido por 2. Desta maneira, a velocidade média pode ser calculada em função de qualquer reagente ou qualquer produto, se levarmos em conta os coeficientes estequiométricos da reação química. Conceito importante é a energia de ativação. Até agora nós vimos que existem os reagentes e os produtos, mas como que os reagentes transformam-se em produtos? Nesse interim entre os reagentes e produtos, forma-se um composto intermediário chamado de complexo ativado. Esse complexo ativado ele se forma pelo choque entre as partículas. Quando ocorre o choque perfeito entre as partículas dos reagentes, forma-se esse complexo ativado. E para se chegar nesse complexo ativado, é necessário uma energia chamada de energia de ativação. A reação química só irá acontecer se essa energia de ativação for atingida. Caso ela não seja atingida, a reação química não acontece. Vamos tomar como exemplo aqui uma reação genérica, 2 reagentes A e B, na forma de A2 e B2, formando um composto do AB, então uma molécula de A2 com uma molécula de B2 forma dois compostos AB.
Lembrando um pouquinho das aulas de termodinâmica, podemos pegar aqueles gráficos de reação, onde a gente identificava a reação exotérmica, a reação endotérmica, ou seja, o gráfico da entalpia das reações, e analisando ele agora, o primeiro caso, o primeiro gráfico, nós temos um primeiro patamar dos reagentes, onde a gente encontra lá A2 mais B2, ou seja, a entalpia dos reagentes, e depois, num patamar inferior, nós temos a entalpia dos produtos, né? AB mais AB, no caso aí da reação exotérmica, no primeiro exemplo. A cota na vertical, a cota C, da setinha C, indica para a gente a entalpia da reação, como a gente já aprendeu nas aulas de termodinâmica. Agora, essa outra cota, a setinha B, indica para a gente a energia de ativação. É a energia necessária para se chegar ao complexo ativado para que a reação química seja consumada. No segundo exemplo, o segundo gráfico, nós temos uma reação endotérmica. Então, o patamar dos reagentes está no nível energético menor, o patamar dos produtos no nível energético maior. Novamente, a diferença entre esses dois patamares vai indicar para a gente a entalpia da reação. E se tomarmos a setinha vertical B, ela indica para a gente a energia de ativação para consumar essa reação química. Então, o que é muito importante aqui nós aprendermos? Que a energia de ativação não depende do estado final inicial. O que depende do estado final inicial de uma reação química é a entalpia. Ela só depende dos estados final e inicial da reação. Já o complexo ativado é uma situação intermediária que, se ela não acontecer, se não houver essa energia, a reação química não acontece. Vamos falar um pouquinho sobre a lei das velocidades de reação. Vamos tomar como exemplo a formação do ácido iodídrico. Então, 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de iodo para formar 2 mols de ácido iodídrico. A fórmula da velocidade para calcular a velocidade de reação dessa reação química é composta por uma constante K, uma constante de velocidade de reação, e o produto das concentrações molares dos reagentes. Então, a nossa formulinha, né, velocidade, vai ser igual a K, constante de velocidade de reação, vezes a concentração molar de hidrogênio, vezes a concentração molar de iodo, ou seja, a concentração molar dos reagentes. Generalizando a formulinha para calcular a velocidade de uma reação química, então a velocidade vai ser igual a uma constante de velocidade K. Essa constante de velocidade ela é típica de cada reação, da situação que essa reação química está acontecendo, dependendo das condições da reação química, né, temperatura, pressão, e o produto da concentração molar dos reagentes. E é importante salientar, aqui na nossa formulinha geral, nós podemos ver que o reagente A, a concentração molar, está elevado a um coeficiente m, e o B, o reagente B, a concentração molar dele está elevada a um coeficiente n. Esses coeficientes m e n são determinados experimentalmente, são típicos de cada reação química. Falar um pouquinho agora da influência dos catalisadores em uma reação química. O que são catalisadores? Catalisadores são componentes que aumentam a velocidade de uma reação química sem participar dessa reação. Ou seja, o catalisador ele não sofre nenhuma reação química, ele vai estar presente no início e no final da reação química. O papel dele é acelerar a velocidade de reação química. E como que isso acontece? O catalisador ele tem a propriedade de diminuir a energia de ativação de determinada reação química. Então, pegando aqui o nosso gráfico como exemplo, temos no eixo vertical a energia da reação química e no eixo horizontal o caminho da reação, ou seja, o avanço da reação. Nós podemos observar que a reação formada pela curva de cor preta seria uma reação química sem catalisador. Nós temos um determinado valor lá de energia de ativação. Já quando nós analisamos a curva azul, nós percebemos que a energia de ativação é bem menor, né? A cota vertical, que indica o valor da energia de ativação, é bem menor do que o primeiro caso sem o catalisador. Então, o catalisador ele acelera a velocidade da reação química porque ele diminui a energia de ativação. Tomando como exemplo a formação da amônia, tá? Onde reage 1 mol de nitrogênio, reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia, a velocidade essa reação química tem que acontecer em meio catalítico. No caso, em um catalisador à base de ferro,
Tá? É um catalisador ideal para esse tipo de reação química. Por exemplo, para craqueamento catalítico de petróleo, nós temos outro tipo de catalisador. Temos uns compostos chamados de zeólitas. Então, cada reação química tem um catalisador específico que vai aumentar a sua velocidade de reação. Quiser saber um pouquinho mais sobre cinética química, assista ao vídeo Cinética das Reações Químicas, Introdução à Cinética Química. Ou então, se ligue nas nossas dicas de leitura. Química Volume 2, professor Ricardo Feltri, ou Química Cidadã, professor Whindersson Moll. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre cinética química. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.